Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Vamos ler do verso 11 em diante. Nós já lemos esse texto duas vezes e vamos ler a terceira vez. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto bíblico é fundamental. A autoridade da mensagem está no texto bíblico. As argumentações de qualquer mensagem estão no texto bíblico. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: o texto bíblico é riquíssimo. Quanto mais lemos o texto bíblico, mais encontramos riquezas dele. Então eu quero ler com vocês o capítulo 15, o verso 11, mesmo assentados como os irmãos estão, o pastor já fez os irmãos fazerem a aeróbica do dia, já pediu para levantar, sentar, então já fizeram o exercício por essa noite. Então, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país. Este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro, algumas traduções trazem o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua, mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, diante de um texto tão rico, de um texto que transborda no seu amor e que tem ensinamentos preciosos para as nossas vidas, para a nossa igreja. Pedimos ao Senhor que mantenha a nossa atenção cativa à Tua palavra, prepare os nossos corações para ouvir a Sua voz. É a nossa oração e fazemos humildemente no doce, eterno, mas sempre poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Um pai que não desiste. Nós falamos no dia 11 de outubro sobre um filho que se perdeu. Falamos no dia 25 de outubro
18, o pastor Mauro não pode estar, mas falamos no dia 25 sobre um filho que não se achava. O que se perdeu foi aquele que foi para longe. O que não se achava era aquele que estava perto, mas mesmo perto, não estava ainda dentro da casa. E se entrava na casa, não entrava para desfrutar dos privilégios do filho. Então, esse texto é uma história de redenção. E muita gente pensa que esse texto é a história da redenção apenas do filho que foi para longe. Não, esse texto também é a história de redenção daquele filho que estava ali perto. Porque esse texto fala do grande amor de Deus. Vejamos os dois filhos. O primeiro filho que se perdeu, ele se arrependeu porque viu que o caminho que ele tinha tomado era errado. Ele retornou para a casa do pai porque ele lembrou. É interessante que ele não lembrou nem do amor do pai, mas ele lembrou da justiça do pai, da bondade do pai. Ele disse: olha, na casa do meu pai é bem melhor, porque na casa do meu pai, qualquer um dos servos, dos trabalhadores do meu pai, tem bem mais do que eu tenho aqui. Ele chegou à conclusão: é melhor servir ao meu pai do que servir a qualquer outro senhor nessa terra. Então, nós temos um ensinamento precioso, é que é melhor servir a Cristo do que a qualquer outra ideologia, a qualquer outro homem. Mas esse filho retornou para a casa do pai e se reencontrou com o pai. E o pai o restituiu tudo, depois de ele já ter lançado tudo fora. É isso que Deus faz em Cristo Jesus por nós. Mas o segundo filho, aquele que estava no campo trabalhando e voltou para casa e viu a festa, ele não se achava, sabe por quê? Porque ele não tinha intimidade com o pai. Ele estava perto, mas não tinha intimidade. Porque se ele tivesse intimidade, ele saberia que tudo que o pai tinha era dele. Ele saberia que o pai o amava de forma igual ao outro. Se ele quase se perdeu, sabe por quê? Porque ele não se alegrava com a alegria do pai. Se alegrar com a alegria do pai é se alegrar com a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo entendeu isso, mesmo passando por muitas lutas. Esses dias me perguntaram quem era um homem de sucesso. Eu falei assim: você primeiro precisa definir para mim o que é sucesso. Porque o apóstolo Paulo para mim foi um homem de sucesso. Mas o apóstolo Paulo morre preso em Roma. Não é isso? O apóstolo Paulo morre lá, sendo executado em Roma. Mas ele foi um homem de sucesso, porque o sucesso que Paulo buscava não eram os olhos dos homens, mas eram os olhos de Deus. Então, aquele segundo filho, o filho mais velho, ele não se achava, porque primeiro ele não tinha intimidade com o pai, mas porque também não se alegrava com a alegria do pai. Mas também porque ele não entendia o amor do pai. Então, os dois filhos estavam perdidos. Essa não é a parábola apenas de um filho perdido, mas dos dois filhos perdidos. E é interessante que o pai buscou a ambos. Diz que o mais novo, quando ele vinha ao longe, Deus, ou seja, o pai, olhou e conheceu. Ninguém conheceria aquele jovem, porque aquele jovem saiu de casa bem vestido, saiu de casa bem apessoado, saiu de casa bem e voltou depois de ter disputado comida com os porcos, depois de passar por apertos, e diz que é o pai que o reconhece. Mas foi o pai também que foi lá e buscou um filho que estava perto de casa, mas não estava dentro de casa. Diz que ele olhou, voltou envergonhado, e não tinha como entrar dentro de casa se não fosse o pai a ir buscá-lo. O outro chegou até a porta de casa
e não tinha como entrar dentro de casa com aquele coração rancoroso do jeito que estava. Então o pai buscou os dois. O pai acolheu a ambos, acolheu aquele que tinha voltado de longe, acolheu aquele que tinha desperdiçado tudo, mas acolheu também aquele que não tinha aproveitado nada. Um desperdiçou tudo que o pai deu, e o outro não soube aproveitar a presença do pai. Você já viu aquilo que tem um ditado popular que diz que a gente só dá valor depois que perde? E você já escutou aquela coisa assim, no fundo ela é boa pessoa, mas você não está buscando petróleo, não pode ser no fundo, não, você não é a Petrobras. Você não é uma plataforma, né? E ali o pai acolheu a ambos, acolheu o que voltava sujo e envergonhado, mas também acolheu aquele que estava chateado, tratou a ambos com misericórdia. Você vê que o filho mais velho chama aquele teu filho, o pai fala assim, aquele teu irmão. Então eu quero destacar para vocês nesta noite 4 coisas, porque o assunto dessa noite não é o filho que se perdeu, o assunto dessa noite não é o filho que não se achou, mas o assunto dessa noite é o pai que não desiste. Sabe por quê? Deus não se cansa. Isaías capítulo 40 verso 28 vai dizer exatamente isso. Não sabes, não ouviste que o Deus, o soberano Deus, não se cansa e nem se fadiga. Ele não cansa de buscar os seus filhos. Isso é uma mentira que o diabo conta para quem se afasta. Isso é uma mentira que o diabo conta para quem ainda não se chegou a Deus, que Deus não vai aceitá-lo, que Deus não vai buscá-lo. Deus vai buscá-lo sim. A prova disso está no filho que voltou. O filho estava no meio do caminho, o pai deixou a sua casa, foi ao encontro dele e o abraçou. Irmãos, vocês já imaginaram a cena? Aquele jovem pegajoso devia já estar fedendo, e o pai vai e abraça ele. Ele não tinha condição de entrar dentro de casa, tinha? E o pai falou assim, veste dele a melhor roupa. Ele não tinha coragem de falar que era filho. O pai falou assim, bota no dedo dele um anel que dá a ele a autoridade da família, ele é da família. Coloca sandália nos pés, que ele vai entrar dentro de casa não como um escravo, mas vai entrar como filho. Sabe aonde que Deus fez isso? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estávamos longe e sujos pelo pecado. Cristo Jesus desceu da sua glória. Filipenses diz que, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se tomando a forma e forma de homem e foi obediente até a morte de cruz. Então, em Cristo Jesus, Ele alcança aquele que está arrependido, que está disposto a voltar. O sangue de Cristo nos lava de todo pecado. Imagina de uma lamazinha, e é Ele. João capítulo 1 verso 11 diz, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, irmãos, todos esses, para mim, irmãos, essa é uma das parábolas principais da Bíblia, que é a história da redenção. Mas esse filho, não era só ele que estava perdido aquele que estava perto. Aquele que estava perto e não entrou na casa. Então, a primeira coisa de um Deus que não desiste, Deus está esperando, observando.
porque aquele pai estava esperando e observando os dois. O texto não diz que alguém teve que ir lá chamar, olha, o filho mais velho está fazendo uma pirraça lá fora, não, diz que ele saiu. Quem coloca os dois para dentro da casa é o pai. Quem nos coloca na posição de filhos de Deus é Jesus Cristo. Independente de aonde estejamos, se você arrependido entregar a vida a Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai colocar você para dentro da casa do Pai, porque o Pai não desiste. Ele está esperando, Ele está observando. Ele está observando aquele que foi para longe, mas Ele está observando aquele que está tão perto e ainda não entrou no reino. A segunda coisa que eu vejo desse pai é que o pai buscou os dois fora de casa. O pai queria os dois dentro de casa. Os dois estavam perdidos. Havia tristeza no coração do pai, porque os dois estavam fora de casa e a festa era para os dois. Um já tinha entrado, um tinha sido resgatado. E aí o pai vai e chama o outro, você está perto aqui, vem aqui. É o pai que conduz os dois para a festa. Na verdade, o dono da festa não era o irmão mais novo, nem o irmão mais velho. O dono da festa é Deus. É isso que Jesus está explicando aqui. Quando você olha o texto, veja aí, volta um pouquinho. Por isso que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. Capítulo 15, os primeiros versos nos explicam esse amor do Pai. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, Jesus veio para salvar tanto os publicanos e os pecadores, como os fariseus e os escribas. O texto bíblico diz, Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tem gente que pensa que Deus tem prazer na morte do ímpio, não tem. E aqui nós vemos que Jesus está contando isso. No verso 7, ele diz: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Irmãos, o filho mais velho também precisava de arrependimento. Ele precisava se arrepender de não ter buscado intimidade com Deus, com seu pai, que estava tão perto. Ele precisava se arrepender de não ter estreitado a relação com seu pai e de não conhecer a vontade do seu pai. Porque se ele conhecesse o seu pai, ele teria feito o seguinte: ele teria entrado na festa, teria abraçado seu irmão, porque isso traria alegria ao coração de Deus, traria alegria ao coração do Pai. No verso 10 diz assim: e vos digo assim, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É o Pai que conduz os dois para dentro da festa. Nós não temos condições de estar nas bodas do Cordeiro se não formos convidados. Se não formos convidados. Vocês devem lembrar daquela parábola de Jesus lá em Mateus, que diz que um homem fez um grande banquete e mandou avisar aos convidados, e cada um dos convidados foi se eximindo. Olha, eu comprei uma junta de bois e vou ter que ver. Eu comprei uma propriedade, vou ter que ir lá avaliar se é aquilo mesmo que eu comprei. E cada um deu uma desculpa. E os funcionários daquele homem voltaram e falaram para aquele senhor: olha, meu senhor, eles não vão, eles não vêm. E aí aquele senhor fala assim: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Saiam pelos valados, pelos caminhos e busquem, chamem a todos. Mas é interessante que todos foram chamados, mas diz que quando a festa está acontecendo,
aquele homem olha para daqueles convidados, e um convidado não estava trajando roupa adequada. E é estranho isso, né? Que se todos foram convidados de surpresa, e os outros arrumaram essa roupa aonde? O próprio Senhor deve ter providenciado. Irmãos, entram na festa aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E para que isso aconteça, eu não posso fazer nada a não ser arrependido, me prostrar aos pés do meu Senhor. É só isso que eu posso fazer, nada mais, nada mais. Então foi o pai que conduziu os dois para a festa. E por último, foi o pai que recebeu os dois como filhos e herdeiros. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz questão de destacar o que o pai faz com os dois. São tão diferentes, não são, irmãos? Um filho chega para o pai e fala assim: pai, me dá a parte que me cabe da herança. Sabe o que era falar isso no mundo antigo? Sabe o que o filho estava querendo dizer? Pai, para mim é como se o senhor tivesse morrido. Para mim tanto faz como tanto fez. Para mim só o que me interessa são os seus bens. E disse que ele foi para uma terra distante, ofendeu o seu pai, magoou o seu pai, entristeceu o seu pai. Mas mesmo assim, o pai o recebeu de volta. Talvez você fale assim: que filho é? O pecado ofende ao Senhor? A negligência com as coisas do Senhor entristece o Senhor? O mau testemunho joga o nome da igreja na lama? Será que somos tão diferentes desse filho? Mas o segundo filho estava ali perto, não jogou nada fora, mas é interessante que ele recebeu, né, irmãos? Então o pai, o verso 12, se você quiser acompanhar comigo, o verso 12, parte B. Então o pai repartiu os bens entre eles. Ele não desperdiçou tudo, mas também não deixou tudo nas mãos do pai. Perceberam aqui? Mas é interessante que mesmo esse, que não se alegrou com a alegria do pai, não se alegrou com a alegria do pai, mesmo esse, o pai foi até lá e o recebeu como filho. Olha só o que diz o verso 19, quando aquele filho volta e se encontra com o pai. Verso 20, desculpa. Levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Irmãos, quem vai em direção é o pai. Quem se lança ao pescoço é o pai. E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso quem escolhe não é o filho, é o pai. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Sabe o que ele falou? Não adianta eu ficar falando da garganta para fora: pai, eu te amo, pai, eu te amo. Pedro certa vez falou para Jesus: olha, pode todo mundo te abandonar, mas eu não. Naquela mesma noite Pedro negou a Jesus 3 vezes. O pai não mostrou a ele, o pai não recebeu como filho herdeiro apenas com palavras, ele recebeu como filho herdeiro com atitudes. Falou assim: espera aí, dá um banho nesse cidadão, bota uma roupa bonita nele, bota um anel no dedo e bota a sandália nos pés. Ele está sendo recebido como filho herdeiro. E olha o que ele faz com o filho mais velho. Ele diz assim: mas o pai lhe disse, verso 31, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é seu. Sabe o que ele falou? Olha só, você já está comigo, tudo isso aqui que você não precisa me pedir um cabrito,
Isso tudo é seu. Essa festa é você que está dando também. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Irmãos, ele recebeu os dois como filhos e herdeiros. Esse é o Deus que não desiste, não se cansa, não se fadiga. Certa vez Davi escreveu sobre esse Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes como me assento e me levanto. Ainda a palavra também me chegou à boca e tu conheces toda. Esse é o Deus que conhece o filho que está longe. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais distante que você esteja dos caminhos do Senhor, Deus não perdeu você de vista. Deus não perdeu você de vista. E por mais perto que você esteja, se você não se alegra com a vontade de Deus, você não estará dentro da festa. Esse é o momento de você refletir. Deus não desiste de mim, não desiste de você, não desiste de nenhum de nós. O que está faltando para você estar participando dessa festa? Irmãos, tudo que nós conseguimos aqui nessa vida fica aqui. Fica aqui. Eu pensei que eu levaria pelo menos a barriga, irmãos. Mas não, a barriga que eu fui conseguindo no decorrer dos anos, eu vou levar a barriga. Aí passei mal, os irmãos acompanharam aí, até a barriga eu perdi. Eu pensava que pelo menos a barriga eu ia levar, mas nem a barriga, perdi a barriga também. Os cabelos, esse dia o Davi olhou aqui em cima e falou assim: pai, está ficando sem. Não vou levar também os cabelos todos. Pode ser que eu leve algum, mas todos não vou levar. Ainda bem que eu vou ter um corpo transformado. Nada do que você consegue aqui atravessa os umbrais da eternidade, a não ser a salvação que você recebe em Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus verdadeiramente e se regozija na vontade de Jesus, aí é interessante. Vida infinita é uma coisa, agora a vida eterna é outra, né? E diz que Deus nos dá a vida eterna. Eterno que não tem começo nem fim. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós recebemos a qualidade da vida que o próprio Jesus tem, que é a vida eterna. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse nisso. Pensasse nisso. Deus não desiste de você. Deus não se cansa. Não se cansa. Ele está lhe buscando. Talvez você esteja longe, mas talvez você esteja pertinho. Eu quero dizer uma coisa: o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. O apóstolo Paulo, num rasgo de teologia, numa das suas cartas, ele diz assim: o Cordeiro de Deus que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Deus te ama e quer lhe salvar. A escolha é sua, mas o Pai está ali, olhando, esperando, buscando, pronto para conduzi-lo e para recebê-lo como filho e herdeiro em Cristo Jesus.